Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor. Aleluia. Apocalipse capítulo 16, é o capítulo a qual nós estamos estudando. Aleluia, glória a Deus. Nós iniciamos alguns meses atrás esse estudo, falando resumidamente cada capítulo, seu significado, sua simbologia. Tem sido uma bênção. Eu mesmo tenho aprendido demais a respeito deste livro. Livro do Apocalipse, capítulo 16. Nós iremos ler apenas o versículo 1, amém? Todos acharam? Livro das Revelações. É um livro muito difícil de encontrar, né? O último capítulo da Bíblia. Apocalipse, capítulo 16, versículo 1 nos diz assim: E ouvi, vinda do templo, uma voz, ou uma grande voz, que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Amém? Alguém pode repetir comigo só a última parte B do versículo? Ide e derramai. Vamos lá? Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Amém? Feche seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui para aprender a Tua Palavra. Eu te peço mais uma vez, fale conosco em nome de Jesus. Amém. Pode sentar em nome do Senhor. Chama toda a sua atenção para cá. Amém? Meus queridos, já há alguns meses, como eu falei, estamos estudando o livro do Apocalipse. Temos aprendido capítulo por capítulo, e de cada capítulo nós temos destacado as palavras-chave de cada capítulo, extraído o sentido, a interpretação, a qual o texto tem nos dado aos séculos passados e até os dias de hoje, à Igreja de Cristo e a toda a humanidade. Nós já falamos sobre os vários assuntos do livro do Apocalipse: taças, ou melhor dizendo, ais, selos, cavalos, os seus cavaleiros, e uma série de acontecimentos que estão registrados neste livro, a qual nós já estudamos, já falamos, como nós já falamos várias vezes, mas é bom nós estar sempre comentando e falando que o livro do Apocalipse é um livro de visões, não só do passado, mas também do presente e do futuro. Ele vai e volta, mas ele mesmo, a própria Bíblia, vai interpretando ela mesma. E no capítulo 16, nós já estamos no findar da grande tribulação. No capítulo 16, aonde fala das 7 taças, aonde os 7 anjos vai derramar cada uma gradativamente, são já os períodos finais da grande tribulação. A igreja já subiu. E permita-me rapidamente refrescar um pouquinho a memória de cada um de nós que estamos ouvindo a palavra do Senhor. Creio eu pela fé que o nosso Senhor Jesus, sabe, aquele que há mais de 2000 anos atrás morreu por nós, derramou sua única gota de sangue pela humanidade. Creio eu que nesse exato momento, pela fé, pensamento meu, pela fé, que Ele está agora do lado de Deus Pai, com as suas melhores vestimentas, resplandecente, talvez pela fé, um peitoril já escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está olhando para o Pai, o Deus Pai, contando as horas. Talvez, se tivesse um relógio como esse aqui, o ponteiro já estava dando quase a meia-noite,
E ele olhando para o pai olhando para ele, dizendo: meu filho, já está quase na hora de você descer lá, de tomar um povo para nós. Os anjos, aqueles que irão tocar a trombeta, creio eu que já estão polindo aquelas trombetas, talvez afinando as notas musicais que irão tocar, para que então a igreja de Cristo seja arrebatada. Já estamos nos últimos dias, já estamos nos momentos finais. A qualquer momento, o Deus Pai, que já está olhando para o Deus Filho, vai dar a ordem, e o Deus Filho vai dizer para os anjos: tocar a trombeta, porque é agora que vai acontecer um dos maiores acontecimentos da humanidade, a vinda do Filho de Deus. Jesus está voltando, mamãe. Para quê? Para acontecer tudo isso que já foi lido, ensinado, extraído do livro do Apocalipse, as catástrofes, as manifestações, as revelações sendo concretizadas, e aqueles que hão de se revelar, como já foi estudado e lido, está prestes para acontecer tudo aquilo, de maneira literária. Agora, tudo aquilo que está contido neste livro, literário, daquilo que já foi interpretado, amém? Aqui neste livro, meu amado, Jesus está voltando. No capítulo 16, é o findar, são as últimas pragas, podemos dizer assim, são as últimas taças da ira de Deus, que serão derramadas nos últimos momentos da grande tribulação. O que acontecerá depois dessas últimas taças ser derramadas? Virá o reino milenar, após a guerra, logo após, a guerra do Armagedon. Acontecerá o reino milenar de Cristo. O que me chama a atenção, no capítulo 16, ele praticamente o todo vai falar sobre as 7 taças sendo derramadas. Eu não quero frisar muito nas suas interpretações, porque nós já falamos muito sobre as interpretações daquilo de ruim que vai acontecer. Essas 7 taças também não é diferente, tem os seus significados, mas nós sabemos que são coisas ruins que irão acontecer. Quem já leu o capítulo 16 já sabe o que vai acontecer. Já disse que as 7 taças são os anjos derramando sobre as águas, sobre os rios, é os homens sendo atormentados, o sol aquecendo, e tudo isso são as taças sendo derramadas. São coisas ruins que irão acontecer àqueles que estarão aqui na terra, aqueles que receberam a marca da besta, o governo do anticristo, adoraram a besta, a sua imagem, que aceitaram por completo, não glorificaram a Deus, mas blasfemaram contra Deus. Então essas 7 taças, esses flagelos irão acontecer sobre aqueles que estiverão aqui na terra, que vão estiver aqui na terra. Mas o que me chama a atenção, eu quero frisar, não saindo fora do contexto onde nós estamos estudando, mas falando, porque o que frisa aqui no capítulo 16 é a ira de Deus. Veja a parte A do versículo 1 do capítulo 16 do Apocalipse, diz: ide e derramai sobre a terra. Terra aqui é sobre os 4 cantos cardeais do planeta Terra. Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Falando um pouquinho rapidamente sobre a ira de Deus, quando nós falamos sobre a ira de Deus no século 21, nós temos um pensamento um pouco contrário do Evangelho Light, a qual nós temos ouvido na maioria das igrejas, e mensagem a qual temos ouvido. Sabendo que Deus é amor, e isso não temos sombra de dúvida. A Bíblia diz que Deus é amor. Ninguém entende mais de amor do que Deus. Todavia a Bíblia diz que também Deus é um Deus que é um fogo consumidor. A Bíblia diz que Ele é justo, e o seu reino é de justiça.
ainda no capítulo 16, no capítulo onde estamos estudando, no versículo 7, olha o que diz: e ouvi outro do altar que dizia: na verdade, o Senhor Deus Todo-Poderoso, observe, é verdadeiro, justo, e são os seus juízos. Então nosso Deus é um Deus verdadeiro, justo, com seus juízos. Ou seja, se no Apocalipse Deus está dizendo que aqui é a ira de Deus, em toda a Bíblia Sagrada vemos Deus se irando durante as gerações, mas aqui é a consumação da ira de Deus de todos os séculos, desde o início que surgiu a raça humana, que começaram a pecar contra Deus, trazer violência, maldade sobre a face da terra. Deus foi se irando com o pecado do homem, porque eles não conseguiam obedecer a Deus. Então, no decorrer dos séculos, dos milênios, até aqui no livro do Apocalipse, aqui é o extremo da ira de Deus, e os últimos findar, é as últimas conclusão da ira de Deus sobre a face da terra. É aqui, depois daqui, não haverá Deus agindo desta maneira com a raça humana. Haverá depois do milênio um pequeno momento que Deus vai trazer um findar sobre a malignidade, mas de um todo da raça humana, aqui se conclui a ira de Deus: ide e derramai sobre a face da terra a ira de Deus. Nunca houve e nunca haverá. Jesus vai dizer isso lá em Mateus 24, falando sobre a ira de Deus que viria sobre a face da terra. Eu sei que há uma diversidade de interpretações teológicas. Eu estou falando aquilo que eu acredito, como uma boa parte também acredita. Jesus falou assim, que nunca houve e nunca haverá dia semelhante àqueles que ainda iam de vir, falando a respeito desses dias, desta ira que Deus iria trazer sobre a face da terra, que iria ser derramada a sua ira sobre os moradores da terra que estiver aqui. Então, amados, ai daqueles que tiveram durante esse período aqui na face da terra. E falando da ira de Deus, rapidamente, pelo menos aqui em algumas passagens, quando nós abrimos em Gênesis capítulo 6, no versículo 11, Gênesis capítulo 6, no versículo 11, e o 12, o 18 nos diz assim: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e essa estava corrompida por causa da carne, por causa de toda a carne que havia corrompido, falando da raça humana, e o seu caminho sobre a terra. Veja que Deus está falando da maldade, da corrupção humana que estava havendo na época de Noé, de ainda ali Enoque, Metusalém, o homem mais velho que houve na face da terra. Nessa época de Noé, a humanidade tinha se corrompido por quase toda. Então Deus se ira novamente. Olha a ira de Deus. Deus se ira. E qual que vai ser o juízo de Deus? O dilúvio. O dilúvio vem sobre a face da terra. A Bíblia diz que Deus é amor, mas também é justiça. Deus, Ele ama mais do que tudo, mas também Ele é reto nos seus juízos. E Ele vai usar a sua justiça, a sua equidade, a sua misericórdia com aqueles que foram retos. No caso aqui foi Noé. E por causa de Noé, a sua família também foi salva naquela época. Mas a ira de Deus, o juízo de Deus, veio lá no início dos primórdios, quando a terra estava corrompida. O povo não queria saber de Deus. A Bíblia diz que o homem estava vivendo só em violência. Então Deus traz o juízo.
Por quê? Porque Ele é justo. Olha o que diz aqui em Hebreus 12. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 29. Vou ler do 28. Por isso, tendo recebido o reino, não pode ser abalado. Retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus, agradavelmente, com reverência e piedade. Agora observe o 29. Novo Testamento, viu? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Veja que no contexto do escritor aos Hebreus, está dizendo aqui para um grupo de pessoas já que conheciam a verdade. E ele diz assim: sirvam a Deus agradavelmente, com reverência, com temor, com piedade, porque o nosso Deus é um Deus com fogo consumidor. Então a ira de Deus aqui, na grande tribulação, não quer dizer que Deus não ama ou não amou a humanidade, que aqueles que estavam ali e estão sofrendo. É porque eles rejeitaram a graça, é porque eles rejeitaram o perdão, é porque eles rejeitaram se arrependerem a Deus. É esse o motivo. Então, como a Bíblia diz que Deus é um Deus justo, como eu li a vocês, no versículo 7, do mesmo capítulo 16, onde estamos estudando, Ele é justo. Então Deus está usando a sua justiça, porque Ele é um Deus, um fogo consumidor. Então, em todas as gerações, Deus trabalhou com essa forma com a raça humana. Não tem dessa de Deus só trabalhar com amor, não tem essa. A Bíblia diz que Deus é Pai, e Ele ama e corrige todos aqueles que Ele ama. E todos aqueles que se perderam, irão se perder, irão sofrer as consequências. Não estão indo sem conhecimento, não estão sofrendo sem conhecimento, não irão sofrer sem o conhecimento da verdade. Tiveram a oportunidade e rejeitaram. Foi isso que aconteceu ou vai acontecer durante o período da tribulação, porque rejeitaram a verdade, rejeitaram o Filho de Deus. E a Bíblia diz que mesmo assim eles vão blasfemar contra Deus. Que é isso? Porque não se arrependeram, se apostataram, não quiseram servir ao Criador. Aí Paulo diz lá aos Romanos: deixaram de receber o Criador, de adorar o Criador, para adorar a criatura, estalta, pedra, pau e tudo aquilo que não é Deus. Então, com isso, a Bíblia diz, está bem na boca de Paulo, a ira de Deus veio sobre ele. É isso que está acontecendo no contexto aonde estamos estudando. É a ira de Deus. São as últimas taças da ira de Deus sendo derramada sobre aqueles que rejeitaram o amor de Deus. Olha que palavra forte. É a rejeição do amor de Deus. É a rejeição do próprio Cristo. Deixaram de aceitar o amor de Deus. Porque a Bíblia diz, Romanos capítulo 5, que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus prova o seu amor, melhor dizendo, por nós, sendo nós ainda pecadores, entregando o seu Filho. Aí João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, observe, não pereça, mas tenha vida eterna. No versículo chave, no versículo do amor, tem uma palavra de juízo. Não é verdade? Que Deus amou o mundo de tal maneira, nem o versículo do amor, mas no mesmo versículo final diz: mas que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a ira de Deus, meu amado, sendo derramada nos últimos tempos. Então, já no início, Deus mostra a sua ira. Lá em Gênesis capítulo 19, Gênesis 19, Gênesis capítulo 19, no versículo 24 e 25 nos diz assim, ó: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu e sobre Sodoma e Gomorra,
e derrubou aquela cidade, e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, os que nasciam da terra. Nós conhecemos a história de Sodoma e Gomorra. O que é isso? A ira de Deus vindo sobre aquela cidade. Nós sabemos a história. O patriarca fala: Senhor, se tiver pelo menos um justo de 50, veio descendo, foi descendo, e ele chegou a um. Se tiver um justo, o Senhor não vai destruir essa cidade. O Senhor não destruirei. O Senhor não achou. Foi o que aconteceu. Veio a ira de Deus, e o Senhor destruiu aquela cidade com todos os seus moradores. Por quê? A Bíblia diz que aquela cidade vivia, como lá no início do Gênesis capítulo 6, rebeldia contra Deus, violência, maldade, coisas feias diante dos olhos do Senhor. E Deus derrama a sua ira sobre aquela cidade, Sodoma e Gomorra. E isso é o nosso Deus justo. A Bíblia diz que Ele não pega o justo como inocente, o inocente como aquele, como é que é a palavra? O injusto como o justo, e não o justo com o injusto. Ele não paga o certo com o errado, ou o errado com o certo. Se você faz o certo, você vai receber o que é justo. Se você faz o que é errado, nós receberemos o que é errado, a não ser que haja o arrependimento. Esse é o único caminho de escape, o arrependimento. Pelo contrário, a ira de Deus cai sobre a vida de tais pessoas, sobre a vida de tais pessoas. Esse é o evangelho puro, meus amados. Não é o evangelho que muitos estão pregando por aí de facilidade. É um evangelho que Deus ama, mas que Deus também chama a nossa atenção. Um evangelho que Deus não condena o pecador, mas Ele mostra o caminho da santidade. Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Repito, Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Mulher, cadê os seus acusadores? Não tem nenhum, Senhor. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Esse é o evangelho de Cristo, um evangelho de arrependimento. E a humanidade está caminhando, trilhando nesse caminho, um caminho sem volta, que vai nos levar para esse dia a qual estamos estudando, o dia da ira de Deus. O dia da ira de Deus. No versículo 18, capítulo 6 de Gênesis, olha o que diz: mas contigo estabelecerei o meu pacto, entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher e as tuas mulheres, e os teus filhos contigo. Esse é o pacto que Deus faz com a humanidade, com aqueles que aceitam, confessam a Cristo. Para fugir do dia desta ira, precisamos de recorrer a Cristo, ao Senhor. João 3, 19, olha o que diz. Evangelho de João 3, 19. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todos aqueles que estão fazendo coisas erradas, eles não querem vir para o que é certo. Aqueles que vivem na mentira não querem vir para a verdade. Aí eu repito essa palavra de Jesus: aqueles que estão andando nas trevas não querem vir para a luz, para que as suas má obras não sejam manifestas. Olha o que ele diz, mas que é Jesus dizendo: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Foi isso que aconteceu e acontecerá no contexto
aonde estamos falando. Aqueles que estarão na tribulação, que receberão esta ira, as taças da ira de Deus, é porque rejeitaram a luz de Cristo, rejeitaram a Cristo, rejeitaram a verdade, rejeitaram o amor, o perdão, as verdades de Cristo, o seu Evangelho. Aí repito novamente, e aceitaram o governo da besta, a marca, o seu governo, a sua vontade, adorar a besta, a imagem, creram nos ensinamentos do falso profeta, se embriagaram, como vai dizer no capítulo 17, com o vinho da prostituição, daquilo que invoca as doutrinas bíblicas, as verdades do reino de Deus, estarão aqui para receber a ira de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz nesses últimos dias. É tempo de despertarmos, igreja. Olha que tristeza que nós estamos vendo nesses últimos dias, não só aqui, mas em vários lugares, ou quase todos os lugares, as igrejas vazias, os cultos de ensino cada dia mais vazios, porque não quero ouvir a palavra do Senhor. Tem um texto, meu Deus, tem um texto, não estava aqui no esboço, que o próprio Jesus, numa parábola do semeador, quando ele começa a falar sobre a parábola, e quando a semente vai ser semeada, e uma das sementes, o diabo toma, e a semente, ele explica, é aquela semente, é a palavra, que é pregada, é ensinada, mas as pessoas não prestam atenção. Está desta forma lá no texto. Outro dia eu vou pregar sobre isso, já está sendo elaborada a mensagem. Olha o que Jesus vai dizer: a semente que foi semeada, aquela que caiu à beira do caminho, salvo engano, é a mensagem que as pessoas ouvem e não compreendem. Repito, não entendem, não compreendem. Olha o que o texto diz: vem o diabo, outra tradução diz, vem Satanás e as arrebata. Por isso, pastor, que está acontecendo tudo isso no nosso meio, as pessoas sem força para congregar, sem se consagrar, sem buscar a Deus. Por quê? Porque não compreendem. Aí o texto diz, vem o diabo e toma ele da sua mente, a compreensão. É isso que acontece todas as vezes que nós estamos pregando, ensinando a palavra do Senhor, e vocês que estão sentados, nos ouvindo, seja onde você esteja,